Agora foi. Ok. Tá voltando aqui, falamos do Carlos Gomes, das duas óperas, O Escravo Guarani, e aí a gente começou, falou também do romantismo na literatura, né? Lemos essa poesia do Navio Negreiro, do Castro Alves, né, que fala desse escravo, né, desse tráfico de escravos, da vinda dessa mão de obra para cá, para o Brasil. E aí a gente vai agora para a prosa romântica, vai falar um pouquinho mais de romantismo e depois a gente parte para a ópera. O que é uma construção de ópera exatamente? O que é uma ópera? Como é que ela, né, se desenvolve, se desenrola? A prosa romântica. O romantismo não influenciou apenas um grupo de poetas brasileiros do século XIX. É possível observar elementos românticos na produção de grandes romantistas como o escritor José de Alencar, que está aqui na foto aí. Os romancistas brasileiros dessa época dedicaram-se ao projeto de construção de uma identidade nacional, né? Então, essa ideia também, né, de uma, de uma identidade nacional, de um país, é, de onde esse país se forma, né? Quais povos, quais conjuntos aí de povos constituem esse país, né? Era uma das perguntas aí, um dos anseios e uma das motivações desses romantistas para escreverem sobre essa época, tendo, né, como intuito aí formar então essa identidade nacional aí, que seus textos pudessem ajudar nessa construção dessa identidade. Então, para isso, eles escreveram romances que tinham como características românticas, por exemplo, o forte sentimento nacionalista. Então, essa ideia de nação, essa valorização da identidade nacional é característica do romantismo, tá? Então, seja na pintura, seja na literatura, na poesia, né? Nas artes plásticas, se tinha essa ideia, né, de uma construção de uma identidade nacional, de valorizar, né, esse caráter, de construir esse caráter nacionalista aí. O José de Alencar, então, se dedicou a escrever romances em que os indígenas são retratados de modo idealizado. O problema do nacionalismo é que ele vai querer abarcar essas origens, né, é, desse povo, e para ir para abarcar as origens do nosso povo, a gente tem que se remeter aos nativos, né, as pessoas que estavam aqui, né, nesse território, antes da chegada do branco europeu. Tio, você E entra de novo que tá me travando aqui. A internet tá bem ruim. aí, esses indígenas são retratados com um modo totalmente idealizado, como representantes autênticos de um Brasil primitivo, né? Enfatizando aí então sua valentia e nobreza de caráter. É o que ocorre então em Guarani, né? Nessa ópera escrita por Carlos Gomes, e como vimos nas páginas anteriores, lá, né? É, então a gente tem essa imagem totalmente idealizada aí do povo indígena, né? Que aí tem, tipo, se enfatiza sua valentia, também sua cordialidade, né? O recebimento desses brancos europeus, né? E tem toda uma idealização aí desse,
dessa figura indígena aí para tentar construir essa ideia de nacionalismo brasileiro, né? Para tentar pegar as origens dessa nação, então tentar retratar esses povos. Mas quando eles vão retratar os indígenas, eles acabavam por romantizar, idealizar, né, essa figura, né, e representar de uma forma um tanto quanto distante da realidade, de fato. O Guilherme perguntou qual página. Tema 1, 93, tá? 92, 93 é o tema 1 aí. A gente vai estar para 93, 94, porque aqui não me dá exatamente a página nesse aplicativozinho aqui, só no livro de história que ele dá. Romantismo. O vídeo traz as principais características do romantismo brasileiro e como ele se apresenta na obra dos poetas Castro Alves e Álvares de Azevedo. Vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam assistir aí. O romantismo é um movimento literário e artístico que teve seu auge no século XIX. Alcançou grande repercussão não só na literatura, mas também na pintura, na música e nas artes em geral. Influenciou ainda as ideias políticas e estimulou movimentos revolucionários liberais. Com o romantismo, nasce uma nova sensibilidade diante do espetáculo da natureza, que surge como um refúgio acolhedor para o homem que busca paz interior, longe das perturbações da vida em sociedade. Para o romântico, entrar em contato profundo com a natureza é conectar-se à divindade, buscar uma dimensão mais profunda da existência. A poesia romântica possui um tom bastante subjetivo e sentimental. Ela serve para que o artista expresse livremente aquilo que povoa seu mundo interior, revelando suas angústias e tristezas, confessando seus amores e desilusões. Essa forte subjetividade pode ser percebida nos versos iniciais do poema Murmúrios da Tarde, de Castro Alves, um dos representantes do romantismo brasileiro. Ontem à tarde, quando o sol morria, a natureza era um poema santo. Cada moita a escuridão saía, de cada gruta rebentava um canto. Ontem à tarde, quando o sol morria. O romantismo é o triunfo da paixão e a expressão da melancolia, do intenso sofrimento amoroso e da insatisfação com a vida. Embora esse desejo de expressão individual possa ser percebido em escritores de outros períodos, é no século XIX que ele se generaliza e atinge maior intensidade, tornando-se um estilo de época. Por isso, o nosso romantismo acentuou o espírito nacionalista já típico desse movimento. Essa característica pode ser percebida na valorização de nossas raízes indígenas, como fizeram, por exemplo, José de Alencar na prosa e Gonçalves Dias no verso. Na poesia sentimental e amorosa, destacaram-se Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Na poesia de temática social, o nome mais importante foi Castro Alves, famoso também como poeta lírico. Foi no romantismo que se desenvolveu o romance brasileiro, de que são exemplos A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e Senhora, de José de Alencar. Nessa época, também nasceu o teatro brasileiro, com destaque para Martins Pena, grande autor de comédias, e para o ator e empresário João Caetano. Um
dos aspectos mais importantes do romantismo foi a produção dos folhetins, histórias em capítulos publicadas periodicamente em jornais. Assim, nasceram alguns dos mais importantes romances da época, como O Guarani, de José de Alencar, publicado em 1857, e Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, publicado entre 1852 e 1853. O romantismo ajudou a popularizar a literatura e ampliou o público leitor, estimulando, assim, a continuidade da produção literária brasileira. Ok, aí a gente tem uma abordagem do romantismo como um todo no Brasil, né? E eu queria perguntar para vocês, o que que vocês acham, o que que vocês tiraram aí de característica desse romantismo brasileiro através desse vídeo? O que que vocês notam aí como características do romantismo? O que trazia nessas obras? Desde a pintura até a literatura. Que o romantismo foi um marco da nossa história da arte, né? Porque desde 1800 até hoje ainda é sustentável o romantismo. Tipo, em várias coisas, até influência de criar em outras músicas, criar outras artes, desenhos. Isso que é legal, demonstrar uma coisa de 1800, do século XIX, mostrar até no século XXI, ainda utilizando os mesmos caracteres. Bacana. Então, para você o que mais chama atenção é essa influência do romantismo até hoje, né? Até os dias atuais. Sim. E outras características aí que vocês conseguiram destacar do romantismo. Clássico. Clássico? Tá. Mas é um clássico que se remete ao quê? A quem? Né? Eu acho que ela tá falando do Castro Alves. Se for clássico. Anderson, cadê você para dar sua opinião também? Anderson, Felipe, Pedro Paulo, Mônica. Vou pegar uma galera que nunca fala aqui. Não, nunca não, eu falo. Não, Porque agora eu tô sem pensamentos. que eu vi a Mônica aqui. Legado, quase não fala. Mônica, a Júlia, não, a Júlia, cara. A Júlia na sala tocava terror aqui, ela não fala nada. Nem sei se ela assiste aula. Nicole, Murilo, cadê? Ó, vou botar uma risada aqui. Ô, Anderson, é isso mesmo, a imagem idealizante do Brasil. Tem essa imagem mesmo, quer se passar essa imagem. Isso. E é interessante ver que é uma influência, né? Ó, a galera tá se pronunciando aqui. Ei, Nicole, fala pra gente aí umas características que vocês conseguiram extrair aí do romantismo, através do vídeo e através do que a gente já leu aqui, nessas A duas Nicole aulas. mandou antes. A Nicole, é para você falar a característica. Ô tio, a minha característica clássico tava certo? Tem esse classicismo, sim, tem essa busca, né, pelo clássico, mas
Mas, assim, além disso, né, o que eles representam dessa forma clássica, né? Essas, essas características aí que se remeta, né, a esse classicismo. Que o Anderson falou da imagem idealizante do Brasil, corretíssimo, e é muito influenciada, né, pelo, pelo que se tinha também na Europa. É, esse movimento, Tá ele... vendo, né, gente? O Anderson tá, né, acertando tudo. Aí quando a gente fala, não, tá errado. Tio, você Não, tem seus preferidos. não é que é questão Olha, de é só falar preferir. certo aí. Vai acertar também. Vai. Não, ela falou certo, só que incompleto, inconcluso. Clássico? Tá, clássico. Tem uma referência do classicismo, sim, né? Se a gente fosse retomar a questão da estética academicista, da representação da imagem idílica, perfeita, isso é coisa do classicismo, né? Mas ficou muito vago, ficou muito solto, tá? É clássico, mas quem é a representação, né, que eles colocam com técnicas clássicas lá? É o índio? É o negro? É o imperador? É isso que eu quero, que tinha que vir como complemento aí a resposta. Então, voltando aqui, essa questão da romantização do Brasil, não é só o Brasil, tá? Nesse período. Há esse é um período do surgimento das nações, né? Desse conceito de nação. A gente passou 15 séculos sob domínio medieval, né? Sobre o domínio da igreja, que não tinha muito essa noção desses estados nacionais, né? Dessa perspectiva de pátria, território e tal, que eram feudos, né? E após a derrubada desses feudos, né? Daí voltando lá para a história, né, comércio, as relações comerciais e pá, e começa essa ideia dos estados nacionais, dessa nação, dessa pátria, do país, que hoje a gente tem bem consolidado, né? E aí começa a surgir no mundo inteiro essas possibilidades, né, essas premissas aí dessas nações. E aí esses artistas vêm, né, tentando enfatizar a necessidade dessa construção desses estados nacionais. E quando você vai falar de nação, além de território, você fala do povo constituinte daquela nação, né? O povo que ocupa aquele local e gera uma comunidade, gera um, é, uma comunidade que se identifica com tradições, com valores, né? Semelhantes. Isso vai formar ali a nação. Eu creio que vocês devem ter estudado isso já em geografia há muito tempo. E aí, esses artistas vêm buscar de uma maneira aí romântica e idealizada, né, ressaltar esses valores nacionais. Para o caso do Brasil em específico, tem uma figura que é muito explorada por eles, né? Que figura é essa? Vocês já Como é que viram? é? No caso do Brasil em específico, o romantismo tem uma figura, tem um povo, uma etnia, que eles praticamente adotam para ser a grande expressão. Isso, o nativo, o índio, né? Porque se a gente está falando de nação, a gente tem que pegar o povo, os povos que ocupam, né, aquele território, como eu falei, que se identificam, tá, enquanto comunidade. E aí os artistas começaram a ver o índio como essa figura, né, que é o nativo, que é a pessoa aqui dessa terra aqui, para alguns recebeu os indígenas, ou recebeu os indígenas, desculpa, recebeu os europeus, né, como com uma certa cordialidade, para outros já vê essa figura como a resistência, a valentia
né, a figura do valente que se opôs, né, a essa, a essa colonização, né? E aí esses artistas que estão lá em 1800, né, no final de 1800 já, né, vão narrar esses índios do século XVI ali, de 1500 e pouco, né, da invasão do Brasil, né, como brilhantes guerreiros e tal, né, vão tentar criar a noção desse nacionalismo brasileiro em cima da figura indígena. Mas aí está o problema do romantismo, é que ele tende a idealizar as coisas, né? Passar uma ideia, né, romantizada, uma ideia que nem sempre representa essa realidade. O Anderson pergunta se o romantismo serviu de inspiração para o tropicalismo. Bacana, já pulou lá, já saltamos aqui para o século XX, 21, quando a gente fala de tropicalismo, né? Eu não creio que tenha essa influência direta no sentido dessa idealização, mas no sentido da antropofagia, né, que é muito pregada pelo tropicalismo, de, de ir buscar o nativo, né, a origem, sim, eu creio que sim, mas no tropicalismo a gente não tem essa romantização toda, esse idealismo não, né? É uma coisa mais não é tão rebuscada e tão arcaica, né? Digamos, talvez seja mais popular até colocar esse termo. Beleza? Tá até mais verdadeiro nesse sentido. É, pode ser utilizado esse termo aí, tipo, mais fidedigno, né? Bom, vamos caminhar aqui, já que vocês não querem falar mais nada. Gente, última oportunidade. Fale agora, fale para sempre. É, aí a gente chega na ópera, que eu falei para vocês que a gente ia dar uma destrinchada nela também aqui, falar um pouquinho dela. Acredita-se que a ópera, da maneira como a conhecemos hoje, isso, valeu, Guilherme, tenha sido produzida pela primeira vez no final do século XVI por compositores renascentistas italianos que buscavam resgatar o teatro grego da antiguidade. Olha o clássico aí, Samantha, mais uma vez, no qual a música fazia parte das apresentações. Então, é uma tentativa de rebuscar esse classicismo, né, o teatro grego na antiguidade, né, e incluir a música, né, nas apresentações. Então, são os renascentistas italianos, lembrando que esses renascentistas surgem, né, no bojo da queda ali do período medieval, vai colocar o homem no centro, e quando você coloca esse homem no centro, você quer resgatar, eles vão resgatar os elementos, né, da antiguidade clássica, onde ali o homem é o ser pensante e tal, e não a igreja, né? Não é a igreja mais o centro do, do mundo, do universo, vamos dizer assim. Então, esses compositores passaram a produzir obras que, além de cantadas, eram representadas. Um dos compositores mais importantes desse período foi Cláudio Monteverdi. Monteverdi é o autor de Orfeu, de 1607, considerado uma das primeiras e mais importantes óperas da história. Essa ópera foi criada com base em um mito grego e narra a história de Orfeu, um homem que foi ao reino dos mortos para resgatar sua amada Eurídice. O libreto dessa ópera, né, que é a gente já falou, que é uma espécie de guia que ajuda a pessoa a acompanhar a ópera, um textinho dado ao público que está acompanhando a ópera,
Foi escrito por Alessandro Striggio, o jovem. As personagens de uma ópera podem ser interpretadas por mulheres e homens. A atribuição dos papéis deve respeitar a classificação das vozes dos intérpretes de acordo com a altura da voz. E é importante lembrar que em música, quando a gente fala de altura, a gente não se refere ao volume do som, né? Mas ao fato de um som ser mais grave ou mais agudo. Refere ao tom do som. Isso, Tom definindo alto, tom a dó. tessitura, né, vocal de cada pessoa. Então, é aquele campo de notas, né, a sua textura vocal, é aquele campo de notas que você vai conseguir alcançar. Quem estava o ano passado estudando com a gente vai lembrar lá das classificações vocais, né? Das femininas, soprano, mezzo-soprano. A soprano é a mais aguda, né? Consegue as notas mais altas. Mezzo-soprano é a intermediária, né? E a contralto é a voz feminina, né? Que é a mais grave. Na masculina, a gente tem o tenor, que são as notas mais altas, né? O, o baixo, que é a nota mais baixa, e o barítono, que é esse intermediário, tá? Então, a tessitura, então, vocal aí diz respeito, então, ao conjunto de notas que um cantor ou instrumento musical é capaz de emitir, o instrumento vocal, nesse caso, né, é capaz de emitir com uma certa qualidade sonora, ou seja, com um timbre limpo, com controle de volume e com as possibilidades de nuances expressivas. Então, vocês já devem ter ouvido alguém numa roda de violão, em algum lugar, falar assim, esse tom é muito alto para mim, eu não consigo alcançar essa nota. Porque não está dentro da tessitura vocal dela, não vai conseguir alcançar aquela nota, né, com uma qualidade, com timbre limpo, igual. No caso específico, eu, quando tinha banda, com a banda, eu alcançava notas altas, mas eu alcançava com o chamado drive, né, que é uma técnica de distorcer a voz, né, de dar te dá um ganho, te dá uma altura, mas ela distorce a voz, não é minha Fazia voz parte de uma original. banda? Oi? Fazia parte de uma banda? Isso, tinha uma banda. Agora eu tô sozinho, mas eu já tive muito tempo, 10 anos de banda. Então, sim, eu tinha esse lance para conseguir alcançar, às vezes, as notas que eram muito altas, e também até para competir com volume, às vezes com amp de guitarra e tudo mais, eu mudava mudava esse timbre, não é esse mesmo timbre que vocês estão escutando, a voz ficava diferente, carregada com um drive, né, com uma agressividade, mas quer dizer o quê? Que provavelmente em algumas notas eu estava cantando fora da minha textura, beleza? Lady Lane. Não se assustem com algumas letras, tá? Vou pesquisar. Agora eu me lasquei. Compartilhando essas coisas com vocês aí, vocês vão stalkear agora. Bom, brincadeira. Na foto reproduzida a seguir, o barítono Giula Orange interpreta Orfeu e a soprano Mary Bevan interpreta a Eurídice, né, nessa montagem, então, dessa ópera aí, Orfeu, e como vimos, foi uma das primeiras, né, compostas aí pelo Cláudio Monteverdi em 1607, tendo releitura aí, ó, interpretação delas em 2015 no Reino Unido. O compositor italiano Claudio Monteverdi publicou suas primeiras obras aos 15 anos de idade e aos 20 anos já tinha inúmeros trabalhos publicados. Orfeu, sua primeira ópera, é considerada a obra que inaugurou esse estilo musical, então, né, a primeira ópera aí, e também foi essa obra que estabeleceu Monteverdi como um dos maiores compositores de ópera, né, no mundo.
Tá aí a foto uma pintura, né, do compositor Cláudio Monteverde, Sim. representando aí ele, bonitão, pá, barbudão, bigodudo. Carmen, que é uma outra ópera, das mais conhecidas em todo o mundo, composta pelo francês Georges Bizet. Essa ópera se baseou em um romance de mesmo título do escritor francês Prosper Mérimée. Bizet compôs as músicas e o libreto foi produzido por Henri Miliac e Ludovic Halevi. Ambientada em Sevilha, na Espanha, no século XIX, a ópera Carmen representa a história de amor entre a cigana Carmen e o soldado do exército espanhol Dom José. A descrição dos ambientes e das personagens por meio da composição musical é uma das características mais marcantes dessa obra. Os protagonistas são interpretados por uma meio-soprano. Lembra lá que essa é a meio-soprano é a textura mediana, né? Ela não alcança notas tão graves, nem notas tão agudas. Que dá vida a Carmen, e por um tenor que interpreta Dom José. O tenor é aquele que interpreta as notas mais agudas masculinas. Embora Carmen seja uma das... Quem tá com o microfone aberto aqui, tá vazando. Pedro. Só um minutinho. Valeu. Embora Carmen seja uma das óperas mais conhecidas e executadas do mundo, ela não foi sucesso em 1875, ano de sua estreia, e foi considerado um insulto moral à moral da época, né? Porque as personagens foram consideradas inadequadas para o palco, além de sua estrutura musical ter sido considerada muito inovadora. 3 meses após a estreia da peça, o compositor Georges Bizet faleceu sem ter conhecido o sucesso da obra. Então, ele cria essa história, né, essa história romântica entre um soldado do exército espanhol e uma cigana, né, que a gente sabe, os povos ciganos são frutos de preconceito, de racismo, né, em todo o mundo, e até porque o povo cigano eles não tem, de fato, são como, talvez seriam como os judeus, né, que foram forçados a estarem migrando praticamente o tempo todo, né, e se estabelecem em diversos locais. E isso faz com que eles sofram diversos preconceitos e tal. Então, só o fato dessa peça trazer esse amor entre, né, um soldado espanhol e uma cigana já era um insulto à moral da época. Aí tem a questão das posturas também e tal. E aí essa obra acaba que não vinga em seu ano de lançamento, porém depois vai se tornar uma das principais óperas aí. Aqui a gente tem um exemplo aqui do tenor Alexander Antonenko como Dom José e a meio-soprano Anita Ashvelinsky como a Carmen, na em cena da ópera Carmen, Nova York, Estados Unidos, em 2014. Aqui a gente tem um trecho de um áudio da Carmen, e depois a gente responde essas duas questõezinhas aqui. Vou colocar aí para vocês escutarem. Unidade 3. Trecho da ópera Carmen, de Georges Bizet.
Comentários? O que vocês acharam? Ela não tem uma voz tão fina, ela é um pouco Tipo grossa assim, você acha fazendo esse trem ópera. 20 trilhões de filmes e séries, mas é bem legal. Uhum. O Guilherme falou sobre a voz aí. Quero até tratar sobre isso mesmo. O que você falou, Guilherme? Que a ópera, ela tenta fazer uma voz fina, mas é tipo grossa a voz dela, não é fina. Uhum. Bom, é o seguinte. Se você reparar aqui, ó, meio soprano, Anitta Havenscheldt. Então, quem está interpretando a Carmen aqui, que é a pergunta da letra A, né? Que é bem bobo por sinal. Você consegue imaginar qual personagem está sendo representado pelo intérprete dessa música? Estamos falando da Carmen, a Carmen, né? A Carmen tem então esse personagem aqui da Carmen, ela é interpretada por uma mezzo-soprano. Lembrando que essa mezzo-soprano, a meio-soprano, é aquela voz intermediária. Então, como o Guilherme falou aí, parece que ela não é tão aguda, não chega tão alto. Por mais que é alto pra caramba, né? O finalzinho aqui, inclusive, é muito alto. Mas ainda não é ainda o que se pode chegar no caso de uma soprano, né? Que ela pode chegar ainda mais alto nessa textura, tá? Então, B. Você consegue perceber que os instrumentos que acompanham a cantora marcam um certo ritmo? Vocês conseguiram perceber isso? Sim, sim. Sim, né? Qual? A, né? Como, Guilherme? Nada, não. E a que tipo de música você acha que esse ritmo remete? Ópera. A ópera é um grande gênero, mas o ritmo que esse se remeteria?
Parece um hino. Tipo de chamar das clássicas, uma música clássica. Música clássica. É música clássica, mas música clássica não é um ritmo. Um ritmo é um samba, um ritmo uma balada, uma bossa, uma valsa, um foxtrot, tudo isso são ritmos. E aí, que ritmo que remete a vocês aí esse... Acertou. É uma valsa, Felipe. Chutou bem. Você não consegue agora, falando para vocês, uma valsa e as festas de 15 anos lá que o Pedro ia escondido, né? Não, moço, uma vez só. Vocês conseguem ver nessa música aí você dançando essa valsa, Pedro, com a menina que você nem conhecia lá de 15 anos e chamou ela para dançar Não, uma... eu pensei, era que nós estávamos brigando. Então provavelmente o Pedro fez as pazes com ela na valsa. Bom, o Felipe disse que é o nono chute nessa semana que ele acerta. Joga na Mega Sena aí que vai dar certo. Bom, é isso, por hoje é só. Depois a gente fala sobre as orquestras, próxima aula, orquestra filarmônica, orquestra de câmara, e aí vamos entrar nos instrumentos, né? Mais uma perguntinha. Que vocês reconhecem de instrumento nessa música aí, nessa trilha de Carmen? Violino, mas já parece muito violino, né? Como, Guilherme? Violino. Violino, Violão. violoncelo, né? Tem muita corda ali, param, pam, pam, parece as cordas, né? Mas tem mais além. Tem uns instrumentos de percussão também, tem uns pratinhos, né? Fazendo algumas coisinhas assim no meio. Mas o básico mesmo daquele param, pam, pam, que faz toda a base rítmica são instrumentos de corda, violino, violoncelo. Isso, aí tem uns tambores, trombetas eu não vi não, mas tem esses instrumentos percussivos também. Tipo, os tamborzão, faz o mais grave, e uns pratinhos, né? Parece ser bem pequenininhos, que faz aquele agudinho. Uhum. O trombone é aquele bem gravão. Confesso que aqui eu não, não cheguei a reconhecer. Beleza? Mais algum comentário, dúvida, sugestão? Acho que não. Não Então, sei, eu acho que é Beleza. igual o piano. Não, sem Tem dúvida. algumas, assim, eu acho que tem algumas que é ré, dó, mi, fá, lá, sol. Tem isso na cantoria? peraí, Guilherme, repete aí que tá bem baixinho, cara. Não sei o que você É tá... tipo, lá no. Tipo, no piano tem dó, ré, mi, fá. Tem isso na cantoria? Na ópera? É. Sim. Bom, essas notas, elas estão presentes em todo e qualquer composição musical, harmônica e tal. Essas notas estão presentes. Então, a partir do momento que ela encena, né, o personagem encena cantando, ela está emitindo essas notas, tá? Então, essas notas estão ali o tempo todo, e no caso específico para esses músicos, a gente tem a partitura para as orquestras e tem também a do canto, que no caso dos intérpretes, eles acabam decorando, né? Essa entonação, essa partitura. Mas na ópera, a gente tem toda aquela partitura específica para cada conjunto de instrumentos, né? Então a gente tem ali partituras para as cordas, partituras para os instrumentos percussivos, né? E esses intérpretes também possuem ali a partitura para eles cantarem. É claro que eles
leem no momento da interpretação, porque a gente tem essa junção entre a atuação e o canto, né? Beleza? Beleza? Então, por hoje é só, galera. Eu vou mandar umas atividades aí para Nossa, vocês. tio, hoje já teve Manda tanta muito não. atividade. Na verdade é de Nossa. história, tá? É só pra lembrar aqui. Vou mandar umas Manda atividades de bem história. pequenininha, tio. Lembra que a Ó, gente tá em pandemia, ninguém tá bem, viu? É, Lembra tá disso, tio. E tá Você tendo vai- prova toda sexta. É, A gente tio, Mas tá tem é, que estudar, difícil. estudar toda semana. mas é justamente por isso. Vou mandar essas atividades que não é bem pouquinho, não. É atividade do livro, é tranquilo, mas é uma quantidade boa para que vocês possam retomar todo o conteúdo agora Quando ele fala referente. uma quantidade boa, é 20 números. Não é tanto não. É referente a esse No último máximo conteúdo, 5, tio. não são mais. É, 10. são juntar tudo, porque é o seguinte, na aula passada eu devia ter passado umas perguntas que falavam da questão cubana lá que a gente estudou, né, da emancipação cubana. Mas aí acabou que eu não mandei, e aí acumulou junto com as que fecham o conteúdo. Mas é bem tranquilo e é interessantíssimo para vocês resolverem até quinta, que aí quinta-feira a gente tem 2 aulas, aí na quinta-feira que vem a gente faz 2 aulas de história seguida, e aí vocês já saem tinindo para a prova que é sexta, beleza? A gente já corrige, tá? Então, até quinta-feira vão respondendo aí essas questões, aí a gente corrige na quinta e vocês já estão preparados para avaliação na sexta. Então, por hoje é só. Valeu demais. Bom final de semana. Prof, tchau. Falou. Bye, E na bye. segunda-feira a gente tem aula de artes de novo, tá? A gente deixa na semana que vem as 2 seguidas de história. Valeu.